Olá a todos, boa tarde. É um prazer aí estar com vocês novamente para uma sessão de entrevistas. Na última entrevista, nós trouxemos a mais votada do evento do ano passado e hoje nós convidamos a Ornella Vilardo, que representa aqui a Heineken, a gerente de sustentabilidade da Heineken no Brasil, para conversar conosco e com o público que se interessa em novas tecnologias sustentáveis e entender um pouco da Ornella, poxa, por que a Heineken participou do GreenTech o ano passado, por que a Heineken se interessa em inovação sustentável, né? Mas antes eu quero começar perguntando um pouco sobre a própria Ornella. Ornella, me conta um pouco quem é você, o que você faz para o público te conhecer. Muito bom. Bom, primeiramente, prazer em estar aqui com vocês. Bem, eu hoje sou uma profissional da área de sustentabilidade, né, nos últimos 7 anos, mas, na verdade, a minha carreira começou em marketing, né, 11 anos de experiência na carreira de marketing. Eu fiz uma transição de carreira lá em 2014, justamente buscando mais propósito, mais impacto naquilo que eu fazia, e aí foi dentro do mundo corporativo, né, dentro de grandes organizações, influenciando para um modelo de negócio mais sustentável, né? Até na época pensei em ser empreendedora social, essa era uma possível rota, mas eu me questionei até se eu seria uma agente de mudança no curto e no médio prazo, mais efetiva dentro de uma organização que eu já circulava, que eu já trafegava bem, do que dentro de uma startup, né, ou dentro de um negócio social, que era uma das rotas aí de carreira que eu tinha lá nesse momento de transição. Mas, basicamente, aí, num breve resumo, é um pouco isso. E como foi esse processo? Você procurou sustentabilidade ou você recebeu um convite? Como que a coisa aconteceu? Muita gente se interessa por carreira nesse tema, né? Sim, foi um processo, eu digo até que né, começou com um processo de coaching, né, e que veio um chamado, assim, eu digo, né, um senso de urgência que eu já tinha, na verdade, desde a época da graduação, quando eu fiz a minha faculdade, eu já tinha uma ideia de que eu entraria numa grande empresa, numa multinacional, absorveria tudo que eu tivesse possibilidade de absorver e devolveria isso para a sociedade em forma de impacto, de alguma maneira. Isso lá no início dos anos 2000, 2004, quando eu me formei. Mas eu não tangibilizava isso, eu não sabia o que era esse impacto na prática. E quando eu, já como uma gerente sênior de marketing, me vi ali naquela loucura, né, de carreira e de não poder parar para pensar, e eu lembro que foi um dia que eu falei, basta, se meu plano B não virar plano A agora, não vira nunca mais, e eu fui justamente entender o que seria esse plano B. Então, eu fui conversar, eu ativei a minha rede de contatos, fui conversar com amigos que estavam no primeiro setor, né? Será que governo, na última instância, é onde você consegue realmente fazer, né, fazer impacto? Será que não é na área governamental, né, o olhar de impacto que eu tenho? Será que não é terceiro setor? E nesse momento, lá em 2011, eu descobri o que era negócios de impacto, negócios sociais, e aquilo me encantou, porque eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Conectar propósito com lucro, fazer negócio de fato, mas com um olhar, orientação do negócio para impacto socioambiental. E aí foi quando me despertou isso, e eu comecei a fazer um MBA na área para me formar, né? Para aprender mais. E nesse MBA eu comecei a refletir, puxa, mas será que dentro de organizações, porque se as grandes organizações também não se movimentarem, a mudança que a gente precisa ter no mundo não vai acontecer. Enquanto a gente tiver corporações que têm equivalência a PIBs de países, né, e a gente tem exemplos
nessa magnitude, a gente não vai ter a mudança que a gente precisa ter no mundo. E eu já, como uma profissional de multinacional, falei, poxa, talvez de fato o meu poder de transformação seja maior dentro de uma grande organização. E aí, esse espaço de sustentabilidade dentro das organizações foi uma oportunidade, surgiu uma oportunidade dentro da empresa que eu trabalhava na época, numa posição global. E foi engraçado, porque era uma posição que pediam 10 anos de experiência em sustentabilidade, e eu tinha 0, eu participava do comitê de sustentabilidade como membro de marketing, fazia um MBA e tinha um projeto ali que eu já tinha, de alguma maneira, tentado implementar em marketing, né, com esse olhar mais de impacto. E foi com essa bagagem que eu fui para as entrevistas e passei, porque justamente eles precisavam de uma pessoa que dialogava com o negócio. Eles queriam menos uma pessoa técnica de sustentabilidade, óbvio que era importante ter o conhecimento técnico, mas eles assumiram que isso eu ganharia ao longo da jornada. E aí foi como a transição de fato aconteceu. Bem legal. É interessante porque muita gente fica pensando, como é que eu chego lá, né? Então, ouvir um pouco da tua história é bem importante. Mas como é que é na realidade, ali no dia a dia? Por exemplo, como é que é na Heineken, né? O impacto numa empresa grande, você comentou que é muito importante. O que são as metas? Como que vocês fazem isso acontecer? Bom, sustentabilidade para grandes empresas não é algo novo, não é uma agenda recente. A própria estratégia de sustentabilidade da Heineken é uma estratégia de mais de uma década, mas o fato é que para grandes organizações que não nasceram com esse intuito, como os negócios sociais eles nascem com este propósito. Grandes corporações não, elas precisam aproximar isso do core, né? Então é um processo que vem amadurecendo mais dentro das grandes corporações. Então, hoje, a nossa estratégia de sustentabilidade na Heineken ela é composta de 3 pilares, que a gente denomina ambiental, social e de responsabilidade, que basicamente a gente fala de consumo responsável, nesse último de responsabilidade. E a gente delimita ali quais são as grandes metas dentro destes 3 eixos, né? O ano passado, a gente revisitou essa estratégia com uma ambição bastante grande, globalmente falando, porque assumimos publicamente que seremos carbono neutro em toda a cadeia de valor. Então, eu estou falando de escopo 1, 2 e 3, não só intramuros, mas né, o grande impacto que é a emissão de carbono na cadeia, né, de fornecedores, né, e clientes e etc. E isso em 2040, ou seja, 10 anos antes do Acordo de Paris, que, né, então, inclusive tentando elevar essa barra no sentido de urgência e de que a gente precisa realmente começar a colocar mais tração, né, no sentido de aproximar cada vez mais esse eixo da sustentabilidade do core do negócio, porque senão as coisas não vão caminhar bem para o futuro, né, inclusive comprometendo os próprios resultados financeiros das organizações. Então, a partir deste grande compromisso, a gente também desdobrou compromissos locais. O ano passado a gente fez alguns compromissos na área de redução de emissões. Então, basicamente, a gente falou que até 2023 seremos 100% renováveis nas nossas operações. Hoje, o grupo tem 15 operações, mais de 30 CDAs distribuídos em todo o Brasil. Então, operaremos com energia renovável, térmica e elétrica. A gente está levando isso, então, inclusive para a logística, né? Porque a gente estende essa ambição para os nossos centros de distribuição, inclusive já também operando em algumas unidades com caminhões elétricos. Então, a gente já tem em operação caminhão elétrico no centro de distribuição de São Paulo e de Salvador. E a gente quer estender isso para a cadeia, né? Então, a gente quer, inclusive, que energia renovável seja uma bandeira
para os nossos clientes, né, e possivelmente no futuro consumidores, levando então a Heineken sendo uma viabilizadora da energia renovável para esses atores da cadeia, né? E aí a gente conseguir cascatear e influenciar isso para outros stakeholders. Então, além disso, a gente fez um compromisso de circularidade de embalagens. Hoje, quando eu olho para emissões em toda a cadeia de valor, a gente está falando que embalagens têm um peso importante, aproximadamente 25% da nossa pegada de carbono, e para isso a gente se comprometeu até 2025 a ser 100% circular para plásticos, então todas as embalagens plásticas, e 100% circular no canal on-trade, que a gente chama, que são os bares e restaurantes, né, que é um canal bastante representativo para a indústria de bebidas, o que faz com que a gente vá dando tração para essa meta lá do futuro, né, de 2040, mas que se a gente não dá essa tração a partir de hoje, a gente não faz o carbono neutro que a gente precisa fazer lá na frente. Então, esses são um pouco dos desafios. Dentro do ambiental, a gente tem metas de recursos hídricos, então a gente olha muito fortemente para a questão das bacias hidrográficas, onde a gente tem atuação com as nossas cervejarias para garantir resiliência hídrica no longo prazo, e a gente faz um screening muito forte nessas bacias hidrográficas para entender quais são aquelas com maior criticidade, né, do ponto de vista de risco hídrico. E a gente hoje tem 2 cervejarias nessas condições, uma no Ceará e outra em São Paulo, em Itu, especificamente no interior, e a gente trabalha muito forte em estratégias para mitigar esse risco, né? Então, vou dar um exemplo só de um objetivo que a gente tem, devolver 1,5 vezes a água que a gente captura do meio ambiente. Então, eu preciso trazer necessariamente projetos extramuros para fazer isso acontecer, porque eu posso ter a cervejaria mais eficiente do mundo, que eu nunca vou conseguir produzir água adicional para devolver para a bacia, né? E consumo responsável, que é o outro eixo que a gente também entende que é fundamental para a perenidade do negócio no longo prazo, né, da indústria de bebidas do longo prazo. A gente precisa entender como atacar diretamente consumo nocivo, como tornar a moderação um hábito, né, da população. A gente sabe que uma parcela grande da população faz uso nocivo da bebida alcoólica, e eu não estou falando de alcoolismo, né? Alcoolismo já está dentro de uma outra categoria. Eu estou falando de consumo nocivo, ou seja, mais doses do que a Organização Mundial da Saúde determina como um consumo moderado. Então, a gente tem trabalhos tanto focados em consumo nocivo com jovens de 18 a 24 anos, numa metodologia que a gente criou chamada WeLab, como a gente trabalha muito forte com campanhas, com conscientização na questão da moderação, né? Então, tudo isso para dar um espectro, né, que é um espectro amplo. A gente, né, permeia várias áreas para garantir a sustentabilidade do grupo, né, da organização no longo prazo. É interessante, Ornella, que você comenta um pouco, né, da ambição e de 2040, mas me parece que muita coisa acontece bem antes de 2040, né? Então, parece que, para quem olha para frente, está muito longe, mas também quando você fala de energia em 2023, né, 100% renovável, e de outros projetos que você acabou de comentar, parece que a coisa vai ser muito mais rápido. Vocês fazem isso sozinho ou vocês estão se relacionando muito mais com novas tecnologias sustentáveis e startups? Qual que é a ideia? Tem espaço para o empreendedor encontrar com a Heineken e fazer coisa boa? Certamente tem espaço. Eu acredito muito que inovações disruptivas podem vir via um canal
de empreendedores de impacto, né, de startups, green techs, né, que trabalhem nessa seara. O exemplo que eu trouxe de energia renovável para bares e restaurantes, né, é exatamente um exemplo desse. A gente se conectou a uma startup que tinha uma solução de geração distribuída, e que possibilitou com que a gente levasse essa solução para os nossos parceiros. Sem eles, a gente nunca conseguiria ter esse braço, né, de execução. A gente ia parar no escopo de fábricas e centros de distribuição. Ia ser o nosso papel ali, buscar fornecedores, né, para solucionar o que a gente tem ali de desafio dentro das nossas operações. Então, sem dúvida nenhuma, é uma via de solução, de inovação disruptiva, de como a gente escala, né, soluções que, uma vez dentro de casa, poderiam também, né, impactar outros atores. Isso, por exemplo, vocês têm algum tipo de meta de sustentabilidade interna? Vocês têm área de inovação encontrando com empreendedores? Como que é organizado isso? Hoje a gente tem tido essa discussão, a gente não tem uma área específica, a gente tem uma área de projetos, né, que, conectado à sustentabilidade, tenta buscar soluções de inovação através de, né, Open Innovation, onde a gente possa conectar não só com startups, mas com universidades, né, com, enfim, empreendedores. Então, tem uma área que faz, né, essa conexão com esses atores externos, né, e a gente, né, acaba trabalhando muito em conjunto. E, bom, eu quero te agradecer, a gente tem um tempo um pouco curto aqui para a entrevista, mas gostaria de ouvir um pouco tua recomendação para quem deseja se envolver com o tema, ou também fazer projetos com a Heineken, as tuas palavras finais. Muito bom. Eu acho que estar atento, né, às ODS, obviamente, acho que é um norte importante como ponto de partida, né? Eu diria nem o norte, mas acho que o ponto de partida, ter isso muito, muito claro, porque é a fonte que muitas empresas bebem aí do ponto de vista de definição de escopos aí de sustentabilidade, obviamente com a materialidade de cada negócio, né? Mas é uma fonte onde todo mundo vai beber, então, né, empreendedores não podem deixar de beber nessa fonte também. Eu acho que é sempre interessante modelos que a gente consegue ver uma certa execução, nem que num nível de prototipagem, né, para a gente entender ali como a solução opera na prática, né, principais ali indicadores que a gente já consegue tirar do papel e de alguma maneira tangibilizar, para que a empresa seja uma catalisadora desses resultados e possa escalar, né? Então, acho que o papel é justamente fazer esse plug, né? Da gente conseguir enxergar naquela solução um potencial de escalabilidade, né? Então, para isso, precisa ter coisas mais concretas. Lógico que a gente entende cada estágio de negócio e tem estágios mais, né, embrionários e estágios mais avançados, óbvio, e às vezes tem uma ideia genial que está no estágio embrionário e que a empresa vai investir de qualquer maneira. Mas eu acho que para até trazer confiança, né, dentro da organização, para isso permear numa velocidade maior, acaba sendo, acho que um ponto relevante, né? Muito obrigado, Anela, aí pela entrevista. Eu vi aqui que a gente já estourou, mas agradeço a tua entrevista e os comentários. Eu acho que são extremamente animadores para quem está batalhando nessa área, ver uma empresa do tamanho, né, da Heineken e o que está fazendo, também permitindo encontrar com empreendedores que têm diversos tamanhos e implementar tecnologia sustentável e impacto.
Muito obrigado aí a você e a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite, Tiago.